Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar junto com vocês nesta aula que tem como objeto de conhecimento Pierre Bourdieu, poder, capital, hábitos e campos. O detalhamento deste objeto de conhecimento é Pierre Bourdieu, mini-biografia, corrente de pensamento bordesiano, campo, capital e hábitos, conceitos de Bourdieu, a incorporação do capital e a produção do gosto. Vamos agora à nossa aula. Pierre Bourdieu é o tema principal da nossa aula. Pierre Bourdieu é um autor que viveu durante todo o século XX e início do século XXI. É, portanto, considerado um autor contemporâneo. Vamos conhecer um pouco da biografia desse sociólogo tão importante e que tantas contribuições nos trouxe para a compreensão da nossa sociedade, tanto do século passado quanto do século atual. Vejam aí. Bourdieu nasceu no interior da França, no ano de 1930. Teve sua formação em filosofia, antropologia e sociologia. Bourdieu iniciou suas pesquisas sobre desigualdades sociais em Kabylia, na Argélia, quando prestou serviço militar. Só para efeito de informação, Kabylia é uma cidade lá no país chamado Argélia, que fica no continente africano. Isso mesmo, ele nasceu na França, iniciou seus estudos na França, mas depois foi prestar serviço militar lá na África. E lá ele continuou as suas pesquisas, sendo as primeiras sobre desigualdades sociais. Mas também ele atuou como etnólogo. Etnólogo é um ramo de estudo de pesquisa que muito vai contribuir para transformar a percepção sobre sociologia. E foi isso que Bourdieu nos trouxe. Ele já inicia a sua carreira acadêmica, de pesquisador, transformando esse olhar que se tinha até então sobre esta ciência que é a sociologia. Mas Bourdieu foi também professor universitário com muitas publicações nas áreas de educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística, comunicação e política. Vejam como a sua contribuição enquanto sociólogo permeia várias áreas do conhecimento e certamente acrescentou a todas elas. A teoria social de Bourdieu ela é contemporânea. Ela diz respeito aos nossos tempos e ele usa conceitos para explicar uma estrutura subjacente do social. Estrutura é aquilo que faz com que a sociedade permaneça existindo como tal. Portanto, ela é subjacente ao social. Permitindo-nos ter seu pensamento rotulado, Bourdieu adotou como nomenclatura, abre aspas, construtivismo estruturalista ou estruturalismo construtivista. Mais uma vez, só para esclarecer para vocês, todos os pensadores, sejam das áreas de humanas, das matemáticas, biológicas, de qualquer área, eles adotam metodologias de estudo e seguem uma certa linha de pesquisa. Nas ciências sociais e em sociologia, também é dessa forma. E Bourdieu, como diz aí, ele permitiu ser rotulado por conta da forma como ele pensava, que a sociedade era subjacente das estruturas sociais. Pensando dessa forma, por este modo de
pesquisar, de expor seu pensamento, ele foi considerado um autor que aderiu à linha construtivista estruturalista ou estruturalismo construtivista. É importante saber porque nós temos outras linhas de pesquisa. Só para exemplificar, temos a marxista, temos a weberiana, a sociologia compreensiva, funcionalista e algumas outras que nós poderíamos relatar, mas estes exemplos já servem para que vocês entendam esta questão de um encaixe dentro de uma escola de pesquisa, ok? Mais uma vez, Bourdieu contribuiu para a compreensão da nossa sociedade, reconhecendo que, vejam bem, que ele é um dos sociólogos, olha só que interessante, mais influentes do século XX. Temos outros sociólogos importantes no século XX, mas Bourdieu é considerado um dos mais importantes do século XX e veio a falecer na cidade de Paris, já no início do século XXI, no dia 23 de janeiro do ano de 2022. E nesta aula, nós iremos tratar de alguns conceitos que são básicos no pensamento de Pierre Bourdieu, dentro desta linha construtivista, estruturalista, que dá o suporte, que mantém, digamos assim, a sociedade em funcionamento na forma e na percepção de um determinado olhar, que é o olhar, que é a percepção de Pierre Bourdieu. Ele trabalha inicialmente com uma temática que é comum a muitos autores, porém, dentro da sua percepção, ele vai trazer um diferencial. E isso que é interessante quando se aborda ou quando se prepara uma pesquisa, trazer aquele olhar diferenciado. Um ponto, por menor que seja, pode ser uma contribuição muito importante, por isso não pode ser desprezado. Imaginem um autor que traz uma leitura totalmente diferenciada a respeito de uma temática que já foi vista por muitos e muitos autores através dos séculos mesmo, desde a era moderna, na era pós-moderna, na contemporaneidade, este tema continua sendo pensado, pesquisado e discutido. Mas para vocês, agora nós vamos falar do poder em Pierre Bourdieu. Sim, por quê? Porque ele pensa diferente, ele traz aquele ponto de contribuição aí que vai diferenciar dos outros pensadores. Mas qual é o poder que é pensado na concepção clássica, que são aqueles muitos autores que a gente acabou de falar? Pois bem, vamos ler juntos. O poder é comumente compreendido como a capacidade de um determinado indivíduo de impor sua vontade a outros. Do modo clássico, o poder é entendido desta forma. Vejam bem, do modo clássico, na maioria de muitos autores, não todos, mas de alguns. Então, Bourdieu vai trazer um diferencial que eu vou explicar para vocês agora. Qual é esse diferencial em Pierre Bourdieu? Vamos lá, vamos voltar aí um pouquinho a nossa tela que está aí para explicar como funciona esse poder em Pierre Bourdieu, que é o que ele chama de poder simbólico. Poder simbólico é aquele poder que nós podemos dizer assim, que é a capacidade de disposição sobre meios, vejam bem, meios que permitem influenciar a vontade de outra pessoa. Essa concepção de poder, ela já vem também de um outro autor chamado Max Weber, que ele também traz uma percepção de poder diferenciada. Veja bem, vamos aqui juntos imaginar como é que Bourdieu vai pegar em Max Weber
esta questão do poder diferenciado, que não é simplesmente a imposição para que o outro faça aquilo que eu quero, aquilo que você quer. Vamos pensar juntos aqui. A partir dessas formulações, nós podemos pensar que um determinado sujeito, vejam bem, um determinado sujeito contrariado, né? Ele disse uma coisa, não é assim. Então, ele foi contrariado. Ele foi forçado por meio de ameaças a fazer aquilo que, de outro modo, não faria. Ou seja, ele só fez aquilo porque ele foi ameaçado. Se ele não fosse, ele não faria. Entendeu a situação desse sujeito? Pois bem, é com plena consciência que ele vai fazer da sua condição de dominado. Ou seja, eu vou fazer porque eu estou sendo obrigado. Em palavras simples, é isso que nós estamos querendo dizer quando temos essa concepção clássica de poder, que é comumente compreendido como a capacidade de um determinado indivíduo de impor a sua vontade a outros. E aqueles outros, mesmo que não queiram fazer, acabam fazendo porque reconhecem que estão sendo dominados, que estão sendo contrariados, mas fazem a si mesmo. Vamos ver agora qual é a diferença desta concepção clássica para a concepção que Bourdieu vai nos trazer quando ele chama isso de poder simbólico em Bourdieu. Acrescentem aqui essa palavra, simbólico, porque Bourdieu diz que o poder vai continuar, só que não daquela forma clássica, como nós exemplificamos agora há pouco. Vamos com muita calma compreender como Bourdieu ele entende o poder que ele vai chamar de simbólico, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender o poder simbólico em Bourdieu. Vejam bem, a eternização do arbitrário decorre, segundo Bourdieu, da violência simbólica. Mais uma vez, ainda não está claro para nós o significado deste termo simbólico na percepção de Bourdieu. Vamos lá. 2 pontos, abre aspas. É uma violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas. Como assim? As vítimas, as pessoas que recebem este poder simbólico, eles não sentem a força desse poder? É isso que Bourdieu está dizendo? Sim, porque para Bourdieu, esse tipo de poder ele é exercido essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento. Vocês já ouviram falar que o conhecimento traz poder? É isso que Bourdieu, de fato, assume. O desconhecimento nos torna frágeis. E quem possui o conhecimento chega e diz, é desta forma, porque a ciência assim determina. E esse poder, ele é exercido de forma, digamos assim, suave, invisível. E a pessoa que está sendo, digamos, ordenada a agir de outra forma, ela termina realmente fazendo de outra forma. Mas, às vezes, ela nem sente, mas houve ali uma imposição. É por isso que ele chama de poder simbólico, que é uma violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas. Vamos continuar nesta compreensão do poder simbólico em Pierre Bourdieu. Mas esse autor chama a atenção para os atos dos agentes em suas disputas. Sim, porque mesmo havendo esta relação com o poder simbólico, que é este poder suave, quase invisível, que o dominado não percebe, mesmo assim, há uma disputa entre esses agentes, né? E ressalta que tais agentes estão
desigualmente preparados e armados para que esta contenda, sendo a própria classe a qual pertencem, fonte de consciência. Gente, complicou um pouco? Não, vamos descomplicar. Vamos entender esse pensamento de Bourdieu. Tudo bem, o poder é simbólico, é suave, mas esse exercício existe sobre o outro, que, pelo desconhecimento, acaba aceitando. E esse desconhecimento ou esta aceitação, segundo Bourdieu, decorre da sua própria consciência de classe. Isso nos remete à classe social, se ele pertence à classe A, à classe B, ou à classe C, ou ao proletariado, ou à burguesia. De acordo com o seu referencial teórico, você vai ter pessoas e grupos diferenciados por uma classe social. E cada classe social tem, segundo os sociólogos, um pensamento próprio, que é característico daquela classe. E algumas classes, segundo Bourdieu, também são menos favorecidas que outras. E aí é que está o exercício do poder simbólico. Aquela classe mais esclarecida, que tem mais conhecimento, vai deter um poder que é o do conhecimento e da informação e vai exercer esse poder sobre a outra classe que não possui tais conhecimentos ou tais informações. Vejam que esse poder é simbólico, é suave, ele é dado sem, de repente, sentir. Mas Bourdieu diz, o culpado disso, o responsável por isso, dessa aceitação desse poder simbólico, é a própria consciência de classe a qual o indivíduo pertence. Conseguimos ser claros? É muito importante que você compreenda como esta relação de poder simbólico, na visão de Pierre Bourdieu, ocorre dentro da nossa sociedade. A classe a que você pertence, na maioria das vezes, segundo Pierre Bourdieu, é responsável porque são os valores, são as ideias, é a moral daquela classe e a própria conduta, que é a ação daquele indivíduo, que é refletida à classe a qual ele tem origem. Ele pode mudar? Claro que pode mudar. Existe sim essa possibilidade, mas no primeiro momento, essas questões de poder simbólico são exercidas de quem? De uma classe que detém conhecimento, detém informação sobre outras pessoas, outra classe que é menos informada ou menos favorecida no campo da informação. Ficou claro? Esperamos que sim, porque nós vamos continuar dentro da teoria de Pierre Bourdieu. E para que essa compreensão continue, o entendimento do poder simbólico é muito importante. Outros conceitos que também estão associados nessa sequência teórica de Pierre Bourdieu é o capital. Bourdieu chama de capital os poderes que representam a capitalização de um ativo importante para ter-se uma posição de destaque em determinada sociedade e contexto histórico. A distribuição desigual desses poderes, que também podemos chamar de recursos, consolida e reproduz a hierarquia social ao longo do tempo. Vamos ver agora quais são os capitais que Bourdieu vai relacionar para empregar essa diferença de capital. Lembrando que capital é tudo aquilo que pode ser capitalizado. Nós não estamos falando em monetização, não é isso, porque muitas vezes, o capital empregado, a gente pensa logo nos recursos financeiros, monetários, mas para Bourdieu não, ele vai diferenciar, ele vai dizer que são recursos, que se consolidam e se reproduzem dentro da hierarquia social ao longo do tempo. Vamos ver o primeiro capital que é nominado por Pierre Bourdieu. Vamos lá? Olha aí, são
4 tipos, né? 4 tipos, na verdade. Então, vamos ao primeiro. O primeiro capital é o capital econômico. Pronto. Esse está muito claro para todos nós. O capital econômico é aquele que advém de recursos financeiros, sim, de bens materiais, como a sua conta bancária, imóveis que você possui, suas rendas e suas posses. Exatamente isso. Sobre capital econômico, com certeza não há dúvida. Mas tem o segundo tipo de capital que Bourdieu nos traz, que é o capital cultural. E qual é o capital cultural? É aquele que aglutina o conhecimento formal. Mais uma vez, o que é o conhecimento formal? É o conhecimento que você recebe na sua formação acadêmica. A educação formalizada também traz um conhecimento formal, aquele que é instituído pela sua sociedade. É toda a sua trajetória como estudante, como acadêmico, como pesquisador daqui para frente. Então, esse conhecimento formal forma o capital cultural, isto é, saber socialmente reconhecido por meio de diplomas. Ainda tem isso, tem que haver o reconhecimento social através de uma certificação ou de um diploma, ok? Terceiro tipo de capital em Pierre Bourdieu é o capital social. Este refere-se às relações sociais. Sim, aquelas relações com pessoas que podem ser também capitalizados. Ter uma boa relação pode me trazer, digamos assim, coisas boas? Com certeza sim! Ou seja, é sua rede de relações que propicia algum tipo de ganho, que pode ser prestígio, um bom emprego, por exemplo, um aumento de salário, influência. Bourdieu, ele percebe que essas relações pessoais podem sim trazer ganhos que são capitalizados para o indivíduo. E o quarto tipo é o capital simbólico, é o que confere status, honra, prestígio, tratamento diferenciado, privilégios sociais. Dependendo aí da sua posição social, você tem um capital simbólico que lhe dá esses favorecimentos. É a soma ou a ausência desses recursos, que é o poder, que é herdado, ou às vezes que é até adquirido, é que vai determinar o lugar ocupado por grupos e indivíduos na hierarquia e na estrutura de todas as sociedades, e condicionará o seu estilo de vida e suas oportunidades de ascensão. Dependendo do seu capital simbólico, você pode ser aceito ou não dentro de um determinado grupo, como pessoa, como pertencente àquele grupo. E isso, gente, também estará revelado, segundo Bourdieu, ao seu próprio estilo de vida. Como é que alguém na nossa sociedade, segundo Bourdieu, que não tem capital simbólico, vai querer prestígio, vai querer ter um tratamento diferenciado se ele não pertence a este ou aquele grupo? Ele só terá esse tratamento se ele tiver esse capital simbólico próprio do grupo que ele pertence, e ele terá que estar neste grupo. Percebam que esta relação é muito importante para compreendermos o que é capital em Pierre Bourdieu. Dito isso, entendido o que é capital, vamos continuar com a teoria de Pierre Bourdieu, vendo outro conceito, exatamente na sequência, que é o conceito de hábitos. Tendo esse conceito de hábitos claro, Bourdieu diz: respeito às disposições adquiridas, principalmente inconscientemente. Hábitos vem de hábito? Sim, também vem de hábito. E isso você adquire muitas vezes de forma inconsciente. E isto exprime, revela, entre outras coisas, por exemplo, o gosto pessoal, entendido como julgamentos
classificatórios baseados em uma hierarquia de valores e que geram as práticas dos sujeitos sociais. Sabe aquela coisa de eu gosto disso, não gosto daquilo? Para Bourdieu, muitas vezes isso não é gerado por uma questão pessoal, mas sim é o meio que você vive que ele vai chamar de hábitos, porque é uma prática social dentro daquele grupo, gostar ou não de determinada coisa, de determinado alimento, de determinado hábito ou de determinada ação. É o seu meio social que vai determinar o seu hábitos. Isso você traz aí do seu grupo social. Outro conceito para entender que também está interligado ao hábitos em Pierre Bourdieu é o conceito de campus. Isso mesmo, o campo, por sua vez, é o espaço comum de concorrência entre os agentes sociais, que possuem interesses diferentes. Olha que legal, é um espaço comum de concorrência entre agentes que possuem interesses diferentes. Eles estão situados em lugares prefixados em função da hierarquia e desigual distribuição dos recursos, que gera diferentes posições na estrutura social. O conceito de campo refere-se a todos os espaços onde se desenvolvem relações de poder. É aplicável a todos os domínios da vida social. Para entendermos esse conceito de campos em Pierre Bourdieu, nós trouxemos para vocês uma ilustração que eu tenho certeza que vai clarificar esse entendimento. Olhem aqui, um campo de futebol. Nesse campo de futebol, nós temos os agentes sociais que estão aí disputando um jogo, não é isso? Cada campo configura-se por meio de uma distribuição desigual de poder naquele nicho de interesse. Portanto, é constituído aí de forças diferenciadas. E aí, todos aqui neste campo, olha aí, gol! Eles estão em busca desse gol. E somente um time é vencedor. Eles usam de estratégias, de meios. Um pode ser mais forte que o outro, mas ganha aquele que fez o gol. Este que faz o gol é que sai vencedor. A sociedade pode ser entendida desta forma, onde vários agentes estão aí disputando um jogo. Sim, um jogo. Para Pierre Bourdieu vai ser isso, um jogo onde vão atingir os seus objetivos. No caso aqui dessa partida de futebol, é fazer o gol. É isso que vai, digamos assim, vai ser modelado, vai ser modificado diante desse confronto entre dominantes e dominados na percepção de Pierre Bourdieu. Ok? É bem interessante aqui entendermos essa concepção de campos para Pierre Bourdieu. Outra questão muito importante desse autor é a incorporação do capital. Lembram daquele capital, daqueles 4 tipos que nós citamos em Bourdieu? Esse capital ele vai ser importante para a produção do gosto. Ao utilizar o conceito de capital, que com certeza vocês já têm isso entendido, Bourdieu considera o gosto, por exemplo, por alimentos, por música, obras de arte e literatura, que isso não é uma questão individual, não é próprio da pessoa. Bourdieu analisa a produção desse gosto a partir da estrutura de transmissão cultural. O seu meio cultural é que vai determinar o que você vai gostar como alimento, o que você vai gostar como música, como obra de arte. E aí nós temos 2 instituições que são fundamentais na produção desse gosto e na incorporação desses capitais para o sujeito. Essas 2 instituições que são responsáveis por isso são, vamos lá ver, a escola e a família. Exatamente. Essas 2 instituições sociais, elas são importantes para a incorporação do capital e a produção do gosto.
De acordo com Bourdieu, as instituições responsáveis pela transmissão cultural e a construção do gosto são a escola e a família. Ambas as instituições são as principais responsáveis pela incorporação do capital cultural e do capital social e a perpetuação da produção de gostos relacionados ao meio social em que o indivíduo vive. Portanto, Bourdieu entende que o gosto pessoal pela música, pela arte, pela comida é fundamentalmente produzido pelas instituições sociais. Uma é que ele vai dizer que é a escola e a outra é a família. Espero que tenham compreendido esses conceitos principais em Pierre Bourdieu. Muito obrigado a todos e todas.